dezembro de 2019, nós tivemos a intervenção da Advocacia do Estado italiano relativos à grande naturalização, ou seja, o decreto número 58 de 14 de dezembro de 89. Estávamos desde então formando nossa tese e respondemos a esta manifestação e agora começam a surgir as primeiras sentenças. Então, trouxe para vocês a resposta que nos foi dada pelo Tribunal Civil de Roma, depois da reunião que eles tiveram sobre o tema, e digamos que a reunião se mostrou bastante favorável à nossa tese, ou seja, totalmente favorável, né? E cumpriu, vamos dizer, o tribunal com isenção o seu papel de proteger os direitos dos italianos, independente de onde estes estejam. Então, a Advocacia da União dizia que havia um reconhecimento tácito destes italianos que estavam no Brasil na época, e bastaria não haver a manifestação dos mesmos para que fossem considerados brasileiros, abdicando então tacitamente de sua nacionalidade italiana. Ok. Segundo o Tribunal Civil de Roma, neste pronunciamento que nós tivemos agora em final de fevereiro, que está publicado na sentença, para obter uma naturalização é necessária uma condição, que é a manifestação explícita de vontade do indivíduo. Isso é consoante ao artigo 8º da Lei 555 de 1912, né, que é o Código Civil italiano, e também ao Código de 1865. Eles se complementam, não havendo, portanto, razão na manifestação da Advocacia da União, né? Essa declaração explícita de vontade tem que existir, não há. Notamos também em alguns documentos, isso é tese para posterior manifestação, que nem o Brasil considerou essas naturalizações perfectibilizadas. Vocês podem perceber, muitas vezes, nos óbitos dos nossos descendentes, que a condição deles era de não eleitor, que a condição dele era de cidadão no momento de registro do filho, no momento de casar, né? Então, essa condição tampouco foi observada pelas autoridades brasileiras. Portanto, consideramos que esse assunto está superado pelo momento, que o Tribunal Ordinário de Roma se manifestou positivamente e também se manifestou no mérito. E, além disso, também combateu uma segunda tese que era apresentada pela Advocacia do Estado, que se referia à necessidade de aguardarmos 730 dias para ingressarmos com as ações no tribunal. Bom, isso também não se configura possível, porque o artigo 3º do decreto 362 do presidente da República, que é de 94, ele prevê que isso não pode ser considerado uma condição nem de acolhimento, nem de admissibilidade para que o pedido seja feito. E, portanto, essa condição também foi respeitada em relação aos nossos pedidos. Nós esperamos que essas sentenças se mantenham, né? Sabemos que ainda pode haver apelo por parte da Advocacia do Estado italiano, mas não acreditamos que vá mudar a forma como foi enfrentado o tema. Então, estamos muito contentes em dizer que acreditamos que a tese apresentada resolveu ou cumpriu seu papel, trazendo à tona os dados necessários para que essa resposta fosse obtida. Cláudia, numa linguagem um pouquinho mais simples, essa questão dos 730 dias, isso quer dizer que a pessoa não precisa ficar esperando esse período todo para entrar, ele pode entrar antes, é isto? Pode entrar antes, sim. É explícito realmente no artigo 3º do decreto 362, tá? Diz o seguinte: na ausência de disposição legislativa expressa, não pode ser considerada uma condição esses 730 dias, tá? Na verdade, dada a incapacidade, né, que o Estado tem de atender aos pedidos, se configura muito claramente um comportamento omissivo por parte do Estado. Ele se omite, então, de cumprir esse papel. Sabemos que é pelo excesso de demanda, mas é um comportamento de omissão. Mais claramente, este artigo 24 da Constituição, ele diz
que isso constitui uma derrogação do direito de tomar uma medida judicial, tá? E não pode ser interpretado de forma extensiva. Ou seja, as pessoas sim têm o direito de pleitear porque já está demonstrado o comportamento de omissão por parte do serviço público, então podem sim pleitear este reconhecimento antes de completar os 730 dias. Basta que tenha demonstrado vontade. Pode também entrar direto sem ter entrado no consulado, não é verdade? Pode. Não é aconselhável, porque a sede natural para o pedido seria o consulado competente, certo? É aquele serviço público que serve o cidadão residente. Porém, nós temos outras condições que também são motivos de processo. Nós temos documentos com defeitos de registro, dadas as condições de registro da época, você bem sabe, de língua, de estrutura dos cartórios brasileiros, de condições de moradia, distância que os imigrantes tinham. Nós temos o caso das cidadanias por via materna, ou seja, que não tem a possibilidade de pedido administrativo. Nós temos inúmeros outros casos para os quais nós podemos usar a justiça. Para esses casos, não é necessário a inscrição, o pedido, a demonstração de vontade junto ao consulado, porque já a própria publicação dos consulados diz que os pedidos não serão acolhidos naquelas condições. Tá? Então, temos motivos diversos para poder efetuar esse pedido. Na verdade, nós temos uma diferença bem grande entre um processo que é administrativo e um processo que é judicial. O processo administrativo, ele segue um percurso que traz uma certa rigidez na apresentação dos documentos. Então, os nascimentos, casamentos e óbitos, às vezes a correção dos nomes, outros dados dessa natureza, porque o funcionário administrativo ele não entra no mérito, ele efetua um mero registro, né? Já o juiz, o que interessa é realmente o mérito, a questão de ter uma ligação de sangue entre o antepassado e o descendente. E isso pode fazer prescindir de uma série de registros que os consulados exigem. Por exemplo, os óbitos não trazem nenhuma demonstração de ligação, porque o registrado no óbito já é falecido. Então, as demonstrações de vontade, as manifestações dos cidadãos e dos seus descendentes estão nos nascimentos e casamentos, normalmente. Né? Então, o tipo de averiguação e de análise que se faz dos processos de forma administrativa, ou seja, nos consulados e cartórios, e de forma judicial, ou seja, nos tribunais, é completamente diverso sobre esse aspecto. O interesse do juiz é demonstrar o elo, o interesse da administração é poder realizar um registro com segurança baseado nas certidões que são apresentadas. Isso tem que ser levado em consideração quando se avaliam os documentos. O Cláudia, agora em tempo de coronavírus, as coisas estão um pouco mais paradas agora, né? Deu um break, a justiça inclusive está parada na Itália, né? Sim, ontem eu publiquei até, ontem saiu uma publicação então do Tribunal de Roma, de 9 a 22 de março, estarão suspensas as audiências. A possibilidade é que essa suspensão se estenda até o dia 3 de abril. Né? A Itália está em quarentena, isso tem que ser respeitado, as pessoas têm que ficar calmas. O direito delas não foi atingido, mas é uma questão de força maior e é para que o serviço depois possa prosseguir de maneira tranquila. Sabemos, por exemplo, no Tribunal de Milão, tem 2 juízes infectados, notícia que eu li ontem na República. Imagino que haja um temor dessas aglomerações, desses encontros em ambiente fechado, e as pessoas que tinham audiências nessas datas, hoje já tivemos a remarcação de algumas audiências dos nossos assistidos aqui para 2021, né, para o começo de 2021. Então, tem que ter paciência, o direito será atingido, mas as condições agora é imperativo que sejam respeitadas para o bem de todos na Itália. Ok, Cláudia, muito obrigado e continuamos a luta. Né? Você agora na fronteira jurídica também. Fico à disposição. Tá ok, boa tarde. É isso aí, sempre do lado da nossa comunidade. Boa tarde.